Saudações, querida aluna, querido aluno. O que você acha da gente voltar aqui à nossa discussão, nossos estudos sobre funções? Hoje eu quero conversar com você sobre função composta. Bom, para a gente começar a entender aqui qual que é a ideia de uma função composta, dessa definição de o que é uma função composta, vamos ilustrar com a seguinte situação que o livro dá aqui para a gente. Ele fala aqui, conta uma historinha para a gente de uma fábrica que produz sapatos. Ele fala que o lucro das vendas desses sapatos ele está em função, como a gente pode ver aqui, ó, o lucro está em função do custo de venda de cada sapato. Então, L é o lucro e C é o preço da venda dos sapatos. Então, se eu fiz lá uma venda de R$ 100, vendi R$ 100 em sapatos, eu sei que 0,4 vezes 100 vai me dar quanto? Vai me dar R$ 40. Esse vai ser meu lucro. Então, para cada R$ 100 de sapatos vendidos, eu sei que o lucro vai ser 40. Mas aí ele também me dá a seguinte informação: eu consigo calcular o preço da venda dos sapatos a partir do preço da matéria-prima. Pela seguinte relação: o custo, o preço da venda do sapato vai ser 20 mais 2 vezes P, onde P é o preço da matéria-prima. Então, se eu estou gastando R$ 10 de matéria-prima para produzir os meus sapatos, eu sei que 20 mais 10, 2 vezes 10, que vai ser novamente aqui 40, vai ser o preço de venda desses sapatos. E aí a gente tem essa situação. Se eu sei o preço de venda, eu consigo calcular o lucro. E se eu sei o preço da matéria-prima, eu consigo calcular o preço de venda. Aí a nossa pergunta é a seguinte: será que eu consigo calcular o lucro apenas sabendo o preço da matéria-prima? Se você me der o preço, o valor da matéria-prima, eu já consigo calcular direto o lucro? E a resposta é sim, porque como a gente tem aqui o lucro como função do preço de venda e o preço de venda como função do custo da matéria-prima, a gente consegue substituir a segunda equação aqui na primeira, substituindo C, trocando C por 20 mais 2P. Então a gente vai ter essa outra, uma nova função, que é o lucro em função do preço da matéria-prima, que vai ser o seguinte: ela é igual a 0,4, eu substituo C por 20 mais 2P, isso vai dar aqui para a gente 8 mais 0,8P. Portanto, a gente ganhou uma nova função do lucro em função do preço da matéria-prima, dada por 8 mais 0,8P. E o que a gente fez aqui, na verdade, foi uma composição de funções. Eu tinha o lucro em função do custo de venda, eu tinha esse valor de venda em função do preço da matéria-prima. Eu compus essas duas equações, essas duas funções, para obter uma terceira função, que vai ser a nossa função composta, que é a função que fala para mim o lucro em função do preço da matéria-prima. Então é mais ou menos isso que vai estar acontecendo quando a gente está falando de função composta. Eu tenho z em função de y e y em função de x. Eu quero descobrir quanto que é z em função de x. E se a gente parar um pouquinho para olhar naquela história lá que a gente sempre discute nas outras aulas do diagrama de Venn, a representação de funções por diagrama de Venn, a gente vai ter o seguinte cenário. Eu tenho lá um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. A, B e C. Aí eu tenho aqui os elementos de A e os elementos de B, e eu tenho uma função que leva os elementos de A nos elementos de B. Certo? Aí eu tenho uma outra função que vai levar os elementos de B nos elementos de C. Aí a gente se pergunta, será que eu não poderia construir uma função que vai fazer direto o caminho de A até chegar no conjunto C? E essa função que faz esse trabalho de ligar A direto ali no C é a função composta. É a composição dessas duas funções. Digamos que aqui é uma função f e aqui é uma função g. A função que ligaria, que faria esse caminho aqui direto, seria a função composta. Certo? A gente pegar um exemplo aqui com números, com expressões. Aqui a gente tem lá conjunto A, B, C de novo. Aqui no conjunto A a gente tem um ponto ali com o valor A. E do A para o B a gente tem a seguinte função, f de x igual a 2x. Ou seja, pega um número, leva ele no dobro do valor. Então vou pegar um valor A, vou levar ele em 2A. Aí, entre os conjuntos B e C, a gente tem a função que leva o x em x quadrado. Então, g de x igual a x quadrado. Eu pego um valor e levo no quadrado desse valor. Então, se eu pegar aqui o 2a, eu vou levar ele no quadrado dele. 2a ao quadrado é 4a quadrado.
E qual que seria a função composta, a composição das funções f e g? Seria a função justamente que pega o valor a aqui, dobra o valor e depois eleva ao quadrado. E, se a gente for falar de uma vez, é uma função h de x que pega esse valor x e transforma ele, leva ele em 4x ao quadrado. Justamente porque é essa tradução de primeiro pegar o elemento e aplicar a função f e depois pegar o resultado e aplicar a função g. Bom, dito tudo isso, a gente pode então definir um pouco mais formalmente o que é uma composição de funções, o que é uma função composta. Então lá, a definição para a gente. Dadas funções f de a em b e g de b em c, definimos, essa é a notação aqui, é a notação para composição de funções, tá vendo aqui, ó? G bola f, g composta com f, é a função que sai de a e chega em c, uma função tal que, quando eu aplico g bola f em um elemento x, isso vai sempre me dar o mesmo resultado que se eu pegasse o x, aplicasse primeiro a função f no x e depois aplicasse a função g no resultado da f de x. Então, isso é o que define para a gente o que é essa função composta. E note que para essa função g bola f estar bem definida, a gente precisa ter que a imagem de f está dentro do domínio de g. Porque, por exemplo, se aqui a minha função g, o domínio dela não fosse o conjunto B completo, ele fosse só essa parte aqui, aí eu ia ter um ponto aqui do A, que ele ia chegar aqui, só que aí na hora de aplicar g, eu não consigo aplicar g nesse ponto porque ele não está no domínio da g. Então, para garantir que essa função existe, a imagem dessa função f tem que cair dentro do domínio da g. Senão eu não consigo aplicar a g em cima da f, certo? E aqui mais uns exemplos para a gente aplicar, para a gente calcular na prática, né? Qual que é a composição entre duas funções. Aqui a gente pega uma função f de R em R e uma função g também de R em R. A f de x é 2x menos 1 e a g de x é x² mais 1. Se eu quero saber quem que é a composição g bola f, ela também vai sair dos reais. Por que ela vai sair dos reais? Porque olha só, a função composta, o domínio da função composta é o domínio da f. Ela sai do mesmo lugar que a f está saindo. Então ela vai sair dos reais, porque a f está saindo dos reais. E ela vai ter contradomínio também nos reais. Por quê? Porque a g chega nos reais. O domínio da função composta é o domínio da primeira função e o contradomínio é o contradomínio da segunda função. Então, como a f sai de R e a g chega em R, a g bola f também sai de R e chega em R. Como que a gente calcula ela? A g bola f de x é a g aplicada na imagem f de x. Então é g bola f de x é g de f de x. Quem que é f de x? 2x menos 1. E quem que é a g aplicada em 2x menos 1? Aí a gente calcula. É pegar esse termo aqui dentro, pegar ele, elevar ao quadrado, 2x menos 1 ao quadrado, e somar 1. E isso, calculando aqui, vai dar quanto? 4x² menos 4x mais 2. Então, essa seria a nossa função composta, g bola f, aplicada num ponto x, certo? Então guarda essa definição aí de função composta, anota ela aí junto com as outras definições de funções que a gente já viu nas outras aulas aí de função crescente, decrescente, injetora, bijetora, sobrejetora. E na próxima aula a gente vai ver outra função também muito interessante, muito importante, que é a definição de função inversa. Vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.